Oi! Hoje eu vim falar um assunto que faz tempo que eu não falo aqui no canal, que é livro. Eu sei que eu tô sumida e é isso que eu vim falar aqui pra vocês. Como ler mais. Então, se você quiser saber como eu faço pra ler mais, como eu aprendi a ler mais, é só continuar assistindo Roda a Vinheta. Eu tava pensando em fazer esse vídeo há um tempo já, porque eu fiquei muito tempo sem ler, sem conseguir ler. Nossa, o sol foi totalmente embora agora. Será que a iluminação ficou ruim? Sou míope, eu não enxergo o visor. Agora tá voltando. Então, fazia tempo que eu não faço vídeo de resenha, coisa do tipo, porque eu fiquei um tempo sem ler, porque eu tava de mudança. E eu voltei semana retrasada a ler, consegui ler. Eu tava empacada no mesmo livro desde fevereiro. E eu não conseguia ler, e aí eu falei, não, Maria Clara, o que você tá fazendo de errado? Sabe? Para e lê. Sobre ler. Eu acho que assim, você tem que ler quando você quer, quando você tem vontade. Livro é uma coisa pra ser prazerosa, não pra ser obrigação. Então, você tem que ler quando tem vontade. Só que o problema é, quando você tem vontade de ler, mas não acha tempo para ler. E você quer ler mais, mas não acha uma motivação, mas... sabe, tem alguma coisa impedindo que você leia, mas você quer ler. Quando eu trabalhava só em casa, era mais fácil eu conseguir ler, porque eu sempre separava 100 páginas para ler no dia. Eu sempre fui de ler, sempre gostei de ler. A minha mãe, eu já falei isso milhões de vezes, a minha mãe é professora de português. Então a gente tem praticamente uma biblioteca aqui em casa. E eu sempre gostei muito de ler vários livros, só que o ano passado eu comecei a ler mais. Porque eu comecei a ganhar muitos livros, eu queria muitos livros, mas eu não tinha tempo pra ler, porque eu levava muito tempo pra ler. Então, eu peguei o ano passado e comecei a ler 100 páginas por dia. Era um jeito que eu fazia. Eu parava, lia 100 páginas por dia, ficava cerca de 2 horas lendo 100 páginas por dia. E um livro de 300 páginas eu acabava em 3 dias, mais ou menos. Um livro de 500 eu acabava em 5 dias. Então foi o jeito que eu consegui pra ler, porque eu tinha um certo tempo, porque eu trabalhava em casa e eu tinha isso, eu tinha essa condição. Agora que esse ano eu comecei a trabalhar em casa e fora, período normal de trabalho, e eu não tenho muito tempo pra ficar em casa. Eu chego 6h30 aqui, eu chego 6h30 do meu serviço, e aí eu tenho ainda de fazer as coisas do blog e tudo mais. E aí eu não conseguia me organizar, não conseguia parar pra ler. Então minha dica é o seguinte: separe pelo menos um capítulo para você ler um dia. Eu acho que você tem que começar por metas. Na verdade, o mais importante para você começar a ler mais é ter metas. Como eu falei no início do vídeo, livro tem que ser prazeroso. Mas quando você não consegue conciliar o seu tempo e você quer muito ler, você precisa de certas metas. Por exemplo, você quer ler um livro tal, sei lá, um calhamaço de 500 a 600 páginas. Você estipula o prazo de, sei lá, talvez 2 meses para você ler esse livro. Então desses 2 meses, você tenta ler o máximo que você conseguir e vai estipulando, ou você coloca mais de 2 meses, pode ser 3 meses, 4 meses, o tempo que você quer colocar para você ler esse livro. E você lê um pouquinho todo dia. Parece óbvio, como é que faz para ler mais? Você tem que ler, simples. Então, o meu caso, eu fiz o seguinte, eu não estipulei um tempo. Nossa, o sol tá indo embora de novo. Eu não estipulei um tempo, eu estipulei números de capítulos que eu posso ler no dia. Então, eu separei primeiro um capítulo por dia, porque eu não sabia se eu ia conseguir no começo. Como eu tô com muita coisa pra fazer, eu precisava ler um capítulo por dia. Então antes de dormir eu pegava e lia um capítulo rapidinho, cerca de 20 minutos eu li um capítulo, dependendo do capítulo, né, claro que depende do número de páginas. Mas você lia um capítulo por dia, ou se você pode estimular por páginas também. Ler 20 páginas no dia, ler 50 páginas no dia, no que você quiser, no que você tiver tempo, no que você tiver. Mas o importante é ler um pouco por dia. Não adianta, você tem que ler um pouquinho por dia, nem que seja 2 páginas, nem que seja 3 páginas, você tem que ler um pouco por dia. Então eu estipulei ler um capítulo por dia. Eu lendo um capítulo por dia era obrigação. Se eu me sobrava um pouquinho mais de tempo, eu lia mais um capítulo, eu lia mais 2 capítulos, mais 3 capítulos. Semana passada eu consegui ler em um dia 4, 5 capítulos em um dia.
Então, sempre sobra um tempo, eu leio mais, claro, mas você pelo menos precisa ter um mínimo de leitura no dia. Eu leio um capítulo no dia. Quando eu comecei a me organizar um pouco mais, aí eu aumento 2 capítulos no dia, dependendo do livro, porque tem livro que tem muito pouco, o capítulo é bem curtinho, então dá pra ler 2 dias, 2 capítulos numa boa. Então você lê 2 capítulos num dia, aí quando você der tempo, lê mais 3, lê mais 2, vai lendo o que você tiver no tempo, mas estipula o mínimo, por exemplo, um capítulo ao dia, ou 50 páginas, ou 20 páginas, o que você tiver, mas estipula o mínimo, tá? Eu já falei, eu tô lendo Cidade de Papel ainda, eu tô desde fevereiro nesse livro, e eu meio que não consegui andar com ele. E aí eu falei, não, eu preciso ler esse livro, porque além do mais vai sair o filme, eu preciso ver o filme, eu quero ver o filme, e eu quero fazer resenha pra vocês antes de sair o filme. Então, eu tô no final do livro, inclusive, fazendo essa minha coisa de, eu leio um capítulo por dia, se sobra mais tempo eu leio mais. Eu tô lendo um capítulo por dia do Cidade de Papel, e eu tô no finalzinho do livro, finalmente eu tô no finalzinho do livro. Semana que vem vai sair resenha pra vocês, então eu vou fazer resenha semana que vem. E aí depois eu faço a comparação com o filme, tá? Então vai sair semana que vem a resenha do Cidade de Papel. E aí eu vou começar a fazer assim com meus outros livros. Por que que eu não tava conseguindo ler? Como eu falei, no ano passado, eu tinha feito aquela meta de ler 100 páginas no dia. E é exatamente isso que eu não tava conseguindo ler esse ano, esse mês, esse período que eu me mudei e tudo mais. Porque essa meta foi muito alta pra mim nesse período. Você também não pode jogar uma meta, eu quero ler um calhamaço de 700 páginas em 2 dias. Não tem como, não é insano isso, sabe? É loucura, tá? Você tem que colocar uma meta que você sabe que você vai conseguir cumprir, que você sabe que não vai ser, você não vai deixar de fazer outras coisas pra ficar obcecada lendo. Porque tudo tem um tempinho nessa vida, você tem tempo pra tudo. É só saber se organizar. Então é isso. Essas foram minhas dicas pra você saber mais, ler mais e como conciliar o seu tempo. É só você fazer metas que caibam no seu horário e começar a ler. O importante é não ficar a ler sem ler um dia. Você tem sempre que ler um pouquinho no dia, nem que seja uma página. Você lê um pouquinho por dia, tá bom? Então é isso, eu estou voltando com as resenhas porque eu consegui me organizar desse jeito que eu falei pra vocês. E semana que vem tem resenha de Cidade de Papel. E depois eu vou começar a ler outros livros e aí vou acumular coisinhas. E vou continuar com as leituras do mês, se eu conseguir ler mais de um no mês ou se eu achar muito interessante eu venho falar pra vocês. Então é isso, se você gostou, dá aquele like aqui embaixo. Me diga aí nos comentários quais são as coisas que vocês fazem pra ler mais, que eu quero saber, tá bom? Eu gosto muito de saber, eu gosto muito que vocês interagem comigo. Então é isso, obrigada por ter assistido. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E é isso, obrigada por ter assistido, um beijão.